Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 8 de maio do ano de 2018, e o nosso tema hoje é Umbanda e a Nova Lei Seca. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/voz espiritualista. Muito bem, no finalzinho de abril, isto é, mês passado, entrou em vigor uma lei que ficou conhecida como a Nova Lei Seca, uma lei que deixa as penalidades mais rígidas no que se refere a volante e bebida alcoólica. A partir daí, uma série de informações falsas começaram a circular na internet e chegaram diretamente aos grupos de Umbanda, causando um certo alvoroço tanto nos grupos de WhatsApp quanto nos grupos de Facebook. Então, vamos começar por aí, abordando em nossa reflexão. Eu fiz uma pesquisa para ver o que de fato essa nova lei seca traz de diferente e, basicamente, o que ela deixa mais rígido é a penalidade para quem bebe, dirige e mata. Ela não traz nenhuma alteração para pessoas que são pegas ao volante com algum teor de bebida alcoólica no sangue. Inclusive, os níveis de tolerância continuam os mesmos. Ou seja, esses áudios que o pessoal anda divulgando por aí são falsos. É preciso estar muito atento. Bom, mas por que isso é tão importante para o Umbanda? Porque a partir dessas notícias falsas, uma série de debates começaram a surgir, sugerindo que talvez seja a hora da Umbanda deixar para trás a bebida alcoólica. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde um advogado explica passo a passo o que essa nova lei trouxe, o que ela alterou e o que ela não alterou. Então, se você tem curiosidade, dá uma olhada para você se informar. Mas então, vamos lá. Será que então chegou o momento da Umbanda deixar a bebida alcoólica para trás? Bom, que a bebida alcoólica tem um fundamento dentro dos trabalhos religiosos da Umbanda não resta a menor dúvida. A bebida alcoólica é usada para firmar, ela é usada para limpar e ela também é usada, através da ingestão, quando a entidade incorporada bebe, e isso ajuda a fortalecer o transe mediúnico. Isso ajuda a entidade a manipular uma energia forte que é utilizada principalmente em descarregos, etc. Então dá para ver que tem uma razão. Existe um fundamento para o uso da bebida. E isso é algo sempre que espanta aquelas pessoas que estão de fora da religião e que chegam e vê muitas vezes um Exu tomando uma cachaça e ficam espantados com isso, né? Porque se acostumaram a ver a bebida sendo utilizada de forma recreativa lá fora e imaginam que dentro do terreiro a entidade esteja fazendo a mesma coisa. E não, ela não está. Ela está manipulando um elemento que tem uma carga energética fortíssima e que pode ser usado em nosso benefício. Bom, mas aí talvez você que esteja me ouvindo diga, Léo, mas eu conheço uma entidade que não bebe, o que você acha? E eu sempre respondo, ela não bebe porque ela não quer ou ela não bebe porque é uma imposição da casa. Se ela não bebe porque ela não quer, tá tudo certo. Embora a bebida alcoólica seja um elemento muito forte nos trabalhos de Umbanda, nem todas as entidades manipulam a bebida alcoólica. Agora, se ela não bebe porque é uma imposição da casa, então eu já vejo um problema. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós encarnados queremos dizer às entidades que sabem muito mais do que a gente como é que elas devem ou não devem trabalhar. Então, quando é uma imposição do dirigente, eu acho que ele está limitando o trabalho da entidade. Ah, mas isso quer dizer que ela não vai trabalhar? Não, ela vai. Mas ela não vai trabalhar como ela gostaria, ou ela não vai trabalhar com todo o alcance que ela poderia trabalhar, já que ela está sendo tolhida pelo dirigente. Deixa eu contar um caso para vocês real e que tem a ver com o álcool. Não
e ingestão, mas na manipulação. E não através da bebida, mas através do álcool industrial. Eu tive a oportunidade de observar, ser submetido e atuar como médium, ou seja, eu vi o trabalho em 3 fases no que se refere a cirurgias espirituais. Eu conheci um médium que trabalhava com uma entidade, com um espírito que fazia cirurgias espirituais sem corte. Mas esse espírito utilizava álcool nos seus trabalhos. Então ele passava álcool no lugar que ele ia fazer o corte, ele lavava as mãos, enfim, ele manipulava o álcool industrial. E as cirurgias espirituais alcançaram uma certa popularidade que ele foi convidado a fazê-las em um centro espírita. Elas eram realizadas num terreiro. E ele então foi, e lá ele incorporava o médico e começou a atender a pessoas e fazer cirurgias espirituais. Aquilo foi um boom, várias pessoas começaram a se interessar por aquilo, a frequência ao centro foi aumentando, muita gente querendo saber, só que teve um problema. O dirigente do centro não gostava muito dessa ideia da entidade usar álcool e começou a cutucar o médium para que o álcool fosse substituído por água. E a entidade dizia: eu não trabalho com água, eu trabalho com álcool. E eu estou usando para fazer a asepsia espiritual que eu preciso fazer. Mas o dirigente começou a implicar e chegou um ponto que a entidade falou para o médium: convida todos os irmãos para visitar o nosso terreiro, porque nós vamos fazer a cirurgia apenas lá. Porque lá eu posso utilizar um elemento que para mim é fundamental nos trabalhos. Não utilizar o álcool seria como pedir a um médico da terra que cortasse sem bisturi. Eu não posso fazer assim. E o trabalho foi encerrado no centro espírita e voltou para dentro do terreiro, onde, francamente, a entidade poderia trabalhar sem frescura. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se nós queremos um trabalho espiritual efetivo, nós temos que dar liberdade para as entidades trabalharem da forma como elas querem. E percebam, não estou falando carnaval, nem fazer estripulia, estou falando coisas com fundamento. Gente séria, em casa séria. Deixa a entidade trabalhar. Esse é um conselho que eu recebia muito da avó Cambinda, que foi a minha primeira instrutora espiritual na Umbanda. Deixa a entidade trabalhar do jeito dela. Então, desde que haja fundamento, essa liberdade é fundamental. Então, pode ser sim que haja entidades que não manipulem o álcool de forma nenhuma, nem na firmeza, nem na ingestão, nem para lavar as mãos, para nada. Beleza, ela usa água sem problema algum. O que é problemático é nós querermos impor isso às entidades e, principalmente, achar que para a Umbanda evoluir, ela deverá deixar de trabalhar com álcool. E percebam, eu estou falando em uso, trabalho, aplicação, fundamento. Eu não estou falando de cachaçada. Estou falando do médium beber a ponto de ter que andar de 4 no chão, porque não dá conta de ficar em pé. Não é isso. É uso e aplicação do álcool num trabalho espiritual, que tem a sua razão de ser. Então, se a entidade não bebe, tranquilo. Se ela manipula a água, 100%. Não quer dizer que todas farão isso. E não quer dizer que essa entidade que manipula apenas a água seja mais evoluída do que aquela que manipula o álcool. Aí sim a gente chega num momento crítico aqui da reflexão. Porque se eu entendo que é preciso deixar o álcool para trás para que a Umbanda possa evoluir, daqui a alguns anos nós vamos ter uma frente de preconceito dentro da própria religião, onde aqueles que não usam álcool em seus trabalhos vão olhar torto para aqueles que usam. E aí a gente vai começar a ter preconceito dentro da própria religião. Eu vou dar aqui outro exemplo. Eu trabalho com o Exu do Lodo. Ele vem uma vez por mês nos trabalhos de descarrego em nosso terreiro e ele bebe de meio a um copo americano de conhaque. Eu não bebo nada, não gosto de bebida alcoólica nenhuma. Ele bebe, faz o trabalho dele e vai embora. Há um outro Exu
que não se manifesta tão frequentemente, mas ele vem 3, 4 vezes por ano, que é o Senhor Destranca-Rua das Almas. Quando ele vem, ele pede um dedo de uísque e pede um charuto. Geralmente ele fuma o charuto até a metade, bebe apenas um dedinho de uísque e fala: é o que eu preciso para trabalhar durante um ano. Ele só voltará a pedir uísque e charuto dali a um ano. É a forma como essa entidade lida e trabalha com essas energias. O outro bebe um copo quase de conhaque por trabalho. Essas diferenças precisam ser respeitadas, porque são entidades que atuam de forma diferente, manipulam energia de forma diferente e todas fazem um bom trabalho. Então, no terreiro que você frequenta, se há uma entidade que bebe só um dedinho, ela também não é inferior àquela que bebe um copo. É a forma como ela lida com a energia. Então a gente precisa amadurecer nessa questão e parar de fazer comparativos como se isso fossem qualificativos para um trabalho espiritual bem feito ou não. Não, lá no terreiro do fulano a entidade bebe uma garrafa de pinga, que ela é boa. Não, se ela bebe uma garrafa de pinga dentro de um trabalho bem fundamentado, um médium sério, desincorpora bem, então porque muito provavelmente ela manipula tanta energia, ela precisa fazer tanto descarrego que ela precisa de uma enorme quantidade de energia. Ah, mas a outra entidade bebe só um dedinho. Então ela precisa só daquela energia para fazer especificamente o trabalho que ela precisa fazer. Então essa diversidade do uso do álcool, desde, repito, com fundamento, com preparo, com razão de ser, ela faz parte da liberdade de trabalho e ela deve ser respeitada. Então, para finalizar, eu digo que o álcool é um dos elementos básicos fundamentais do trabalho de Umbanda e não vejo a menor necessidade de se dizer que chegou a hora dele ficar para trás, de nós entrarmos numa nova era ou coisa do tipo. Ele ainda tem a sua finalidade dentro dos terreiros. Vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.